Bom, hoje nós vamos, pessoal, à terceira aula, tá, de estatística básica. Essa faz parte, né, essa aula faz parte de um grupo de 10 aulas, o qual eu pretendo mostrar para vocês basicamente os principais temas de estatística, tá? A ideia aqui não é nos aprofundar, né, pessoal? Realmente eu não me aprofundo muito nesses temas aqui, mas sim dá uma ideia bem, né, básica para você entender do que nós estamos falando quando nós estamos falando de estatística, tá? Dominar os conceitos de estatística é uma parte muito importante dentro da engenharia de processos, tá? E dominar esses conceitos da mesma forma é fundamental, tá? Não dá para se falar em controle de processos, em estabilização de processos, sem falar em estatística, tá? Então eu estou apresentando ao longo destas aulas todos os principais temas. Existem outros temas que nós temos que dominar? Com certeza, tá? Então aqui também eu não me aprofundo muito nos principais conceitos, mas isso é proposital, tá? A ideia é simplesmente mostrar de uma forma global do que nós estamos falando, tá? Então eu mostro alguns exemplos, tento sim, na medida do possível, ser o mais completo possível, tá bom? Então essa é a terceira aula, tá? E hoje nós vamos falar de quartis e número de amostras, o impacto, né, do número de amostras nos nossos estudos, em nossas análises, tá? Então esses serão os dois temas de hoje, tá bom? Muito bem. Então agora, né, pessoal, eu vou aqui pegar o material e nós vamos iniciar, tá, esse estudo de quartis já com alguns dados, né? Nós vamos coletar esses dados aqui e vamos levar para o Minitab, né, pessoal? E lá no Minitab a gente vai ver, né, o que acontece no Minitab. Nós vamos abrir o sumário gráfico. Tá, pessoal? O sumário gráfico ele é bem básico, né, pessoal? Qualquer análise mais básica, por mais básica que ela seja, ela passa pelo sumário gráfico, tá? Então eu vou pegar esses dados, vou jogar para o Minitab e nós vamos abrir o sumário gráfico, tá? E no sumário gráfico nós vamos falar um pouquinho sobre quartis, tá? Então quartis é também um conceito estatístico que precisa ser entendido, tá, pessoal? Então nós vamos fazer isso com relação a esse primeiro falando sobre quartis e na sequência nós vamos falar sobre o impacto do número de amostras nos nossos estudos, tá bom? Muito bem. Então agora, né, pessoal, o que nós vamos fazer? Eu vou transferir aqui, tá? Esses dados, primeiramente eu vou abrir o Minitab 19. Eu estou trabalhando com a versão 19 aqui, né, pessoal? Poderia ser outra versão mais avançada, 20, 21 e daí para frente, com certeza, tá? Eu trabalho com o Minitab 19, né? Eu sempre ressalto isso. Por quê? Porque o Minitab 19 já tem um assistente muito bom, tá? O assistente dele de análise estatística ajuda bastante as nossas análises em estatística. Ele ajuda de que forma? Ele vai corrigindo erros que nós podemos cometer, tá? Ele também aponta soluções, né? Ele determina alguns outros tipos de análise que são muito boas, né, para as nossas análises globalmente, tá bom? Então hoje nós vamos fazer isso, tá, pessoal? Nós vamos iniciar o entendimento a respeito de quartis, transferindo aqueles dados daquela tabela lá para cá, tá bom? Então nós vamos fazer isso. Deixa eu pegar esses dados aqui, tá? Veja aqui que está na sequência, né, pessoal? Então nós temos aqui 25 amostras aqui e mais 25 amostras aqui. Eu vou transferir, né, todas essas amostras, todos esses dados, na verdade, né, lá para o Minitab e vamos fazer a nossa análise no sumário gráfico, tá bom? Muito bem, então eu já copiei aqui alguns dados, tá? E estou transferindo, né, pessoal? Não estou fazendo, né, com todo o carinho do mundo, né, pessoal? Só simplesmente estou transferindo aqui, tá? Agora que vocês já estão pegando mais intimidade, né, com o Minitab, vocês já vão entendendo que
O importante mesmo é ter o dado lá na posição correta para que o Minitab consiga processar essa informação. Esse é o fundamental. O resto depois daí, né, se você quiser realmente melhorar a sua a apresentação dos seus dados, você pode melhorar, né? Você pode colocar aqui, por exemplo, né? Você pode colocar lá amostras, né? Então você vai montando o seu cabeçalho bonitinho, né? Então você pode fazer isso no Minitab, com certeza, tá? E aqui eu vou colocar comprimento, né, pessoal? Eu vou explicar essa base de dados aqui, tá? Para vocês entenderem do que nós estamos falando. Nós estamos falando de um processo aqui de corte de um metal qualquer e ele tem esse comprimento, tá, pessoal? A peça em si foi medida, né? A dimensão comprimento e tem aqui os dados, tá bom? Então, através desses dados, nós vamos fazer as análises, tá? São análises ainda bem básicas, né, pessoal? Nós hoje vamos entender o conceito quartil, para que serve, né? Como ele, o que tem atrás dessa palavra quartil, os quartis, né? Tem 4 quartis nos dados, tá bom? Mas aqui a gente vai passo a passo, bem tranquilamente, para você ir vendo, né, exatamente do que nós estamos falando, tá bom? Muito bem, então eu já transferi, né, todos aqueles dados que estavam lá naquela minha planilha inicial, tá? Nessa planilha aqui, transferir para o Minitab e lá no Minitab agora nós vamos fazer alguns processar os dados e principalmente analisar algumas coisas, né? Ver o que está acontecendo com relação a esses dados aqui em termos de quartis, né, pessoal? A ideia aqui ainda não é fazer análises muito profundas do processo, mas sim, né, já ir mostrando para você aspectos importantes, temas importantes, conceitos importantes que você não pode deixar de conhecer dentro das análises de dados em estatística, tá bom? Então aqui, né, pessoal, eu vou executar o sumário gráfico, né? Ele já está ficando, nós estamos ficando íntimos do sumário gráficos, né? Ele é bem tranquilo também, bem fácil de se extrair. Então, estatística básica, sumário gráfico, tá? Então, aqui no sumário gráfico, pessoal, eu vou executar essa função aqui, né? Esse setup Minitab, tá? Então, estatística básica, sumário gráfico, tá? Aqui ele pede, né, pessoal, quais as variáveis eu quero analisar. Então, aqui na variável, na coluna 1, estão os números das amostras. Não é isso que eu quero analisar. Eu quero analisar, na verdade, os comprimentos, né? E eu digo, né, que as variáveis que eu quero estudar são os comprimentos. Eu digo isso para o Minitab, tá? E ele está perguntando algumas coisas aqui ainda para mim, né, pessoal? Então ele está perguntando aqui, qual nível de confiança você quer trabalhar? De forma padrão, nós utilizamos 95% de nível de confiança, pessoal, na maioria dos estudos, tá? Lá, de vez em quando, nós queremos melhorar esse nível de confiança e à medida que nós melhoramos, nós temos um impacto, né, no nosso estudo. Nós precisamos de mais amostras, precisamos de mais tempo. Bom, isso aí já é um outro assunto, tá? Mas, normalmente sim, nós trabalhamos com um nível de confiança de 95%, tá? Qual a variável que eu vou analisar aqui? A variável comprimentos, tá? Então, antes de dar o ok, né, eu sempre recomendo para os alunos, né, para as alunas, que antes de dar o ok, sempre verifique se não está faltando nada, tá? Porque se estiver faltando alguma coisa, o Minitab pode inclusive retornar dados incorretos, tá? Essa é uma desvantagem que nós temos nesse software. Ele é excelente, ele é muito bom, mas de repente se você não checa alguma coisa e tem alguma coisa que está em uma situação padrão ali, que não é a que você gostaria que tivesse, ele vai te retornar um resultado incorreto, um resultado desfavorável. Então eu sempre recomendo, né, para os alunos, para as alunas, tomarem muito cuidado antes de dar o ok. E ter certeza que tudo que você tem nas caixinhas, né, nas caixas de dados sua, já estão corrigidas, já estão ok. Tá bom? Então aqui está, né? Eu quero com esse nível de confiança de 95%, é isso que eu quero mesmo, eu vou manter isso e vou dar um
Ok, qual é o meu objetivo aqui, né, pessoal? O Minitab a gente sempre tem que ficar atento com essas coisas, né, pessoal? Eu já tenho que ter, né, uma expectativa de resultado. E aqui eu tenho. Aqui qual é a minha expectativa de resultado? A minha expectativa de resultado aqui é o sumário gráfico me apresentando os quartis, tá? Então isso é que eu estou buscando, tá? Então vou dar um ok aqui e vamos ver, né, esse gráfico, tá bom? Vamos ver esse gráfico, tá? Ele está demorando um pouquinho aqui, tá? Mas daqui a pouco ele vai gerar esse gráfico aqui. Muito bem, ele já gerou o gráfico, tá? Então, baseado nessa minha base de dados aqui, né, disponível, tá bom? E nós temos aqui, né, pessoal, esse gráfico aqui já bem desenvolvido, tá? Nós vamos discutir esse gráfico ainda, né? Nós vamos falar a respeito desse gráfico ali, né, no outro slide, tá bom? Então, agora nós vamos falar um pouquinho a respeito desse gráfico. Tá? Veja que ele já gerou esse gráfico muito rapidamente, baseado naqueles dados que eu importei daquela minha tabela do Excel, tá bom? E o que nós estamos buscando aqui, né, pessoal? O primeiro quartil aqui, tá? O primeiro quartil aqui, tá? A mediana, que no caso é a localização onde acontece a finalização do segundo quartil, tá? Então nós não falamos, né, segundo quartil, nós falamos a mediana. Por quê? Porque a mediana determina, né, pessoal, 50% de um lado dos meus dados, um lado da minha curva gaussiana e mais 50% de outro lado da minha curva gaussiana, tá? Então você tem 50% do lado direito e 50% do lado esquerdo, tá? E os quartis são o que exatamente, né, pessoal? Os quartis são os dados, todo o meu número de amostras, tá? Vamos dar um exemplo aqui, se eu tivesse 100 amostras, né? Essas 100 amostras estariam divididas em 4 partes iguais, que determinam, na verdade, né, pessoal, 25% para cada quartil. Olha que bacana, né? Então, cada quartil tem 25% do número de amostras do meu grupo de amostras inteiro, tá bom? Então, essa que é a distribuição em termos de quartis dentro, né, dessa análise básica estatística. Depois aqui também nós temos, né, pessoal, qual é o número aqui que determina o meu terceiro quartil, né, e o número máximo que determina lá, né, o final, né, o meu quarto quartil, tá bom? Tá bom? Então a gente viu essa questão aqui, eu vou levar vocês agora lá para o gráfico para a gente discutir um pouco mais a respeito dos quartis, tá bom? Nós vamos falar bastante, um pouco ainda, né? Um pouco mais ainda, né? Vamos nos aprofundar um pouco mais a respeito de quartil. Mas aqui a ideia foi mostrar para vocês, né, como se constrói, como se enxerga os quartis de maneira bastante fácil, bastante rápida, bastante tranquila aqui no Minitab, né, pessoal? Então não tem nenhum segredo, você tem os dados, né? Então você tem os dados aqui, tá? Foi o que nós fizemos, né? Nós importamos esses dados e já começamos a fazer uma pré-análise, né, pessoal? Nós estamos aqui ainda com análises iniciais, entendendo esses dados, vendo o que nós podemos fazer, né, para caso se necessite, melhorar os nossos dados, tá? Só um momentinho aqui, eu quero ver, né, uma questão aqui, tá tudo certo. Então, né, pessoal, esse gráfico, ele é um gráfico, né, o sumário gráfico, nós já falamos, né, nas aulas anteriores, ele é muito importante, tá? E ele é muito tranquilo também, né, de extrair informação através dele, tá bom? Então, eu trouxe aqui vocês para o Minitab, né, caso você tenha uma cópia do Minitab, é sim recomendável que você execute, né, esse tipo de pré-análise, vamos dizer, tá bom? E aí você começa a entender bem do que nós estamos falando, tá bom? Então eu vou retornar aqui, pessoal, tá? Agora para o gráfico mesmo, tá? Esse gráfico aqui, nós vamos falar um pouquinho, né, a respeito dele, para que a gente consiga, né, pessoal,
entender os quartis, tá? Então, como eu disse, quando nós falamos de quartis, nós estamos falando de 1/4 da minha população, né? Ou pelo menos da minha amostra, né? Nós estamos falando de 1/4 do número de amostras do meu grupo de amostras. Legal, e isso corresponde a quanto, né, pessoal? Isso corresponde a 25% do número total de amostras. Se eu tenho 100 amostras, por exemplo, o meu primeiro quartil tem 25 amostras, tá? O primeiro quartil mais o segundo quartil, nós temos 50%, né? Ou seja, já temos 2 quartis, né? Disponíveis para analisar. Depois aí o terceiro quartil e o quarto quartil totalizam os 100% do número de amostras. Tá? Então, um quartil tem 25%, 2 quartis tem 50%, 3 quartis tem 75% e 4 quartis tem 100% do número de amostras dos quais nós estamos estudando. Tá? Além disso, né, pessoal, além disso, então nós temos algumas, né, eu gostaria de explicar algumas questões aqui a respeito dos quartis para vocês, né. Então veja que aqui, né, nestes mesmos dados, os quais nós estudamos lá, né, abrindo, você viu, nós abrimos juntos, né, aqueles dados lá, nós analisamos, fizemos o sumário gráfico e aqui eu estou detalhando algumas informações com vocês. Então o primeiro quartil aqui, pessoal, vejam que o Minitab, ele já traz para gente, né, aqui, ó, um boxplot aqui embaixo, tá, pessoal? Muito bacana, o qual já determina o primeiro quartil, né? Então aqui nós temos o primeiro quartil. Você viu que eu tirei aqui, né? Aquela barrinha do lugar ali, porque é a determinação do primeiro quartil. Então esse pedaço aqui mais rosa, podemos dizer aqui, né? Essa área aqui um pouquinho avermelhada aqui, é a área do meu primeiro quartil, tá bom? Então aqui estão contidas o número de amostras, né, correspondente ao 25% do total do meu grupo de amostras, tá? Então aqui já tem 25%. E aí você pode se perguntar, e os outros 25%, né, os segundos 25%? Bom, eles estão aqui, ó, nessa região aqui, ó, tá? E aí nós vamos ver agora também estes também, né? O segundo quartil. Veja que esse boxplot aqui, ele identifica com grande precisão tudo isso que nós estamos falando, né? Então, tudo isso que nós estamos falando está muito bem definido nesse boxplot aqui, que está bem embaixo do gráfico que nós construímos lá no sumário gráfico, né? Então, eu vou até deslocar aqui estas colunas aqui para que você consiga ver com bastante precisão, né, o boxplot, porque aquelas linhas ali realmente só estão ali para auxiliar, né, a sua visualização. Veja que o boxplot está determinando aqui, ó, o primeiro quartil, né, o segundo quartil, que na verdade dá exatamente em cima da mediana, né, pessoal? A mediana, qual é o valor da mediana, né, pessoal? Só para recordar, nós já vimos isso nas aulas anteriores. A mediana é o valor que está entre os primeiros 50% do meu grupo de amostras e os últimos 50%. Né? Ela está ali, é um número que está exatamente ali no meio. Não confundir mediana com média, né, pessoal? São coisas totalmente diferentes, tá? Nós estudamos isso nas aulas anteriores. Não pode confundir, tá bom, pessoal? Mediana com média, são coisas diferentes. E aqui o boxplot, ele apresenta, né, a localização aqui para você da mediana, pessoal. Saber disso é muito importante, tá? Por quê? Porque faz toda a diferença na análise dos seus dados, tá bom? E aqui vem o terceiro quartil e o quarto quartil, né? Que é esse bloco aqui, tá bom? Então vejam que, né, estas denominações, estas classificações, e o entendimento disso começa a mostrar para vocês que
caso, né, eu tenha uma concentração de dados no primeiro ou uma concentração de dados no quarto quartil, isto é bastante anormal, né, pessoal? Isso não é tem alguma coisa ali que não está indo bem, tá? Então essa determinação, né, geográfica, poderíamos dizer assim, né, em termos de localização das minhas amostras, ajuda, né? Por quê? Porque divide o número lá de amostras em 4 e começa a fazer, né, deixar bem esquartejadinho ali o meu grupo amostral, tá bom? Então, o sumário gráfico, pessoal, apresenta tudo isso, né? E aqui, não só isso, inclusive, né? O sumário gráfico traz muita informação e realmente não temos como dispensar o sumário gráfico. O sumário gráfico sempre vai ser utilizado, né, pessoal? É utilizado e sempre vai ser utilizado e sempre foi também, tá? Então aqui, né, aonde que nós enxergamos os quartis? Aqui, ó, né? O primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o número máximo, tá? Aqui, ó, por exemplo, o primeiro quartil, né, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, o primeiro quartil está localizado aqui, né? Então, esse valor aqui, ó, do primeiro quartil é 98, 98,55, né? Então ele está aqui, ó, né? Exatamente, né, no número que está sendo mostrado aqui pela parte quantitativa, tá? Então 98,55, né, que seria perto de 98,5, né, é onde que está essa minha coluna vermelha aqui determinando o primeiro quartil, tá? Então, se você já como você pode ver, né? Então, essa aqui é a localização, né, do meu primeiro quartil. Bacana. E o segundo quartil, né, pessoal? O segundo quartil, né, ele está saindo aqui do primeiro quartil e vai até a mediana. Puxa vida, aonde que está a mediana, né, pessoal? A mediana está exatamente aqui, né, pessoal? Eu vou até movimentar aqui para que você possa ver, né, no box plot, tá? Olha aqui, ó, a posição da mediana aqui, ó, tá? A mediana está aqui, né, pessoal? Tá? Então aqui finaliza-se o meu segundo quartil, tá? O segundo quartil. E o terceiro quartil, pessoal? Bom, o terceiro quartil está aqui, ó, né? Está nessa área aqui, ó, nessa linha aqui, tá? E é nessa área aqui, na verdade, né? Meu terceiro quartil. E o terceiro quartil, ele finaliza, né, pessoal, em 101,83. Bom, é mais ou menos por aí mesmo, né, pessoal? Olha aqui o 101, né? Então 101,83 está quase chegando em 102. Veja que tudo isso tem uma precisão, né, pessoal, absurda, né? Nós estamos falando de dados muito precisos, né? Primeiro quartil, segundo quartil, né? Terceiro quartil e quarto quartil e daí por diante, né? Então veja que aqui, né, no terceiro quartil, nessa região aqui, né, ela tá bem delimitada, tá bom? O terceiro quartil, tá? E o quarto quartil, né, pessoal? O quarto quartil, ele finaliza lá com o 102,56. Então seria, né, basicamente essa região aqui, né? Essa região aqui seria a região do quarto quartil, tá? Então esse mostrar, né, esse gráfico a respeito dos quartis é bacana para você entender, né, o posicionamento dos dados, onde os dados estão localizados, tá? Além disso, né, pessoal, aqui o sumário gráfico sempre traz, né, além do boxplot, aqui esse boxplot maravilhoso que vai mostrando mesmo para você, né, como estão os seus dados, ele traz também, né, a média e a mediana, né? Você veja que aqui tem uma diferença entre a média e a mediana, tá? E isso pode indicar uma variação no processo não muito boa, né? Idealmente, quanto mais perto a média e a mediana estiverem, melhor para o seu processo, tá? Nesse caso aqui a gente está vendo que existe, né, sim, uma variabilidade que não é legal, tá?
Mas se o que eu estou dizendo é verdade, então vamos dar uma olhada nos dados, né? Quem sabe a gente consegue ver ali nos dados essa variação muito alta, né? Se você pegar a amplitude e fizer uma análise, você já vai ter uma noção do quão grande é essa variação, né? Mas sempre é possível, né, pessoal, a gente dar uma olhada para os dados de uma forma mais global para ver se essa variação é muito alta, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui rápida, sem muito compromisso com a precisão, vamos dar uma olhada? Então aqui, né, pessoal, olha ali, uma amostra de 99, né, de comprimento, vamos falar aqui de 99 milímetros, né, 99,07 na verdade, tá? E aí nós temos aqui, né, pessoal, já bem perto aqui também, uma amostra de 102 milímetros, quase 3 milímetros de variação. Bom, é uma variação boa, né, pessoal, para uma barra que a gente está falando em termos de milímetros, né? Então, se a gente começar a analisar, né, tem umas que estão mais perto do 100, do 101, do 102. Temos ainda, né, peças com 99 estão muito perto do limite inferior, né? E entre o limite inferior e o limite superior existe uma variação de 3 milímetros, tá? Imaginando que fosse uma barra de ouro, por exemplo, pessoal, né? Será que 3 milímetros de variação seria aceitável? Tomar cuidado com isso, né? Dependendo do metal, não, né? E também dependendo do produto, né, pessoal? De repente, um produto com uma variação de 3 milímetros, isso não é legal, né? Então, aqui a gente já pode ver, né, que realmente existe uma variação alta, né, pessoal? Uma variação bem alta aqui, só olhando aqui entre esse número aqui, o 99 e o 102, a gente vê uma variação de 3 milímetros, tá? E ainda tem essa daqui, ó, de 98,5, quer dizer, nós temos uma variação de 3,5, né, milímetros, aqui olhando, né, de forma bem grosseira os meus dados. Ou seja, pessoal, aquilo que nós falamos ali, né, com relação a esse deslocamento entre média e mediana, né, se consolidou ali na nossa análise grosseira ali, né? Existe realmente uma variabilidade meio grande aqui, né, pessoal? Bastante grande aqui com relação a esses dados aqui. É o momento ainda de falar-se em melhorias do processo, né? Não, não é, né? Nós estamos fazendo análises, né, preliminares ainda. Não existem conclusões muito assertivas a serem feitas ainda, tá bom? Para isso acontecer, nós precisaríamos adentrar no processo, entender como essas barras foram feitas, entender como esse comprimento foi, né, manufaturado, como ele começou a existir, para depois iniciar realmente uma atuação nesse processo para a diminuição da variabilidade desse meu processo. Veja que tudo isso nós vimos aqui em frações de minutos, né, pessoal? Nós importamos os dados e já através de uma pré-análise nós já sabemos, né, informações muito importantes a respeito desse processo. Nós já conhecemos uma variabilidade nesse processo. E essa variabilidade, partindo-se do princípio que fossem barras de ouro, talvez já não fosse aceita, né? É lógico que ao longo das análises dos processos sempre existem as especificações, né? Aqui eu não coloquei nenhuma especificação, ainda não chegamos nesse ponto, né, pessoal? Mas eu já estou dando, né, alguns spoilers para vocês, puxa vida, né? Realmente, porque é para você já ir entendendo a questão da variabilidade também, tá bom? Então aqui hoje, com relação a esse assunto, né, ao assunto de quartis, eu queria, né, eu desenvolvi este assunto, este tema para vocês hoje, né? Então nós pegamos uma base de dados, entendemos ela de forma global hoje, tá? Não, a ideia aqui não é nos aprofundar em processo nenhum, tá? Não é só para você entender mesmo os quartis, da onde eles vêm, por que existem, né? Onde estão, qual o sentido deles olhando para o sumário gráfico, como eu extraio eles, né, no Minitab, tá? Então essas
microfunções que vão dando, né, corpo à sua análise, tá bom? Muito bem. Agora nós vamos falar um pouco, pessoal, a respeito de número de amostras, tá? Número de amostras dentro, né, da coleta de dados tem um impacto muito grande, né, pessoal? Se você coleta muito poucas amostras, você pode não chegar na conclusão que você gostaria, tá? Se você pega um número mediano, vamos dizer assim, de amostras, você pode sim, né, ter uma conclusão muito assertiva. Mas toda vez que você pega, né, um número de amostras excessivo, provavelmente você acerte, né, na sua análise estatística. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que na coleta de dados que você faz, né, para a estatística, para a análise dos seus processos, é sempre melhor pegar mais dados do que pegar menos dados, tá? Se faltam dados para suas análises, você vai ter que ir a campo novamente para coletar novas amostras para então você conseguir extrair conclusões do seu estudo. E às vezes, né, pessoal, nem sempre aquele processo que você está estudando, né, fica disponível lá para você retornar e coletar mais dados. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Às vezes o processo simplesmente deixou de existir, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de coletar o número de amostras adequados para análise dos seus processos, tá bom? Muito bem, então aqui, né, pessoal, nós temos três cenários aqui. Eu tenho um primeiro cenário onde eu tenho muito poucas amostras, então eu tenho um N igual a 5 aqui, então eu tenho 5 amostras que foram coletadas e eu fiz, né, montei essa curva de Gauss desse jeito aqui, né? Então ela está uma curva de Gauss bastante, como é que eu poderia dizer para vocês, bastante pobre, né? Porque ela tem 5 amostras, tá? E a gente detecta aqui uma variabilidade no nosso processo também, né? Existe variabilidade ali, tá? Então tem que tomar cuidado com essas coisas, tá? No meu segundo processo eu tenho mais amostras aqui, pessoal, tá? Então eu tenho 13 amostras aqui no meu segundo processo, nesse segundo processo. Isso é bom ou ruim? Não sei. Ainda não sei, né? Eu não sei. Tudo depende da minha variabilidade do meu processo, dos meus desvios padrões, das minhas especificações. Então tudo isso influencia, tá? No número de amostra que nós estamos estudando. Se você tiver baixa variabilidade, um número de amostras menor, sim, pode determinar já a estabilidade do seu processo, um nível alto de confiança. Mas se você tiver poucas amostras e uma variabilidade muito grande nessas amostras, você vai precisar de muito mais amostras para garantir os 95% de nível de confiança, tá? Então vejam que a estatística ela vai ficando, à medida que nós vamos nos aprofundando, vai ficando um pouco mais, né, complexa, ela vai ficando mais, né, rígida, ela vai tendo limites muito bem, né, determinados. Então não dá para fugir dessas leis, né? Essas leis são leis gaussianas, né? Então são leis que não tem, são leis matemáticas inclusive, tá bom? Muito bem. E depois nós temos esse terceiro cenário aqui, né, pessoal? Nesse terceiro cenário nós coletamos 30 amostras. Meu N é um N igual a 30 amostras, tá? E quando se tem mais amostras, você constrói, né, uma curva gaussiana com mais facilidade, tá? De novo, né, sempre a gente tem que estar de olho na variabilidade no meu processo. E estar de olho na variabilidade no meu processo não é só olhar para a média, não é só olhar para a mediana, tá? Não é só olhar para o desvio padrão, não. É olhar para uma série de quesitos para interpretar o que está acontecendo com as minhas amostras, tá? Por isso a necessidade de se entender cada um destes quesitos, né? Então, aos poucos a gente vai aqui mostrando para vocês, né, a complexidade das análises estatísticas, tá? Dá para pular isso tudo e partir para uma coisa mais simplificada? Eu gostaria muito de poder dizer que sim,
né? Eu gostaria de dizer isso, mas a verdade nua e crua é que não dá para pular, tá? Então, são análises que vão passo a passo sedimentando, tá? Uma análise coerente, uma análise consistente. Então, não dá para pular passos, pessoal, tá? E fazer tudo, né, do jeito que der. Não dá. Se você fizer isso, você também vai coletar conclusões, vai coletar dados do Minitab do jeito que der também, né? Ou seja, incorretos, tá? Muito bem. Então vejam que aqui, né, nós nesse cenário aqui global, aqui nesse cenário ainda grosseiro, né, nós vamos analisar um pouco mais tudo isso, tá? Mas nesses cenários grosseiros aqui, tá? Eu mostro para você de maneira gráfica que à medida que você tem mais amostras, você consegue compor uma curva gaussiana mais bem construída, tá? Então é isso que eu quis mostrar para vocês aqui, tá? E essas observações aqui, né, pessoal? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essas observações. Quando analisamos as amostras para inferir a respeito da população, sempre existe a possibilidade de erros. Sim, né, pessoal? Nós já comentamos com isso nas aulas anteriores, né? A estatística não é uma ciência como a matemática com precisão de 100%. Ela não é essa ciência. Se você está buscando essa ciência, a estatística não é essa ciência. Mas ela é uma ciência que garante para você 95% de confiança. E isso é muito bom, tá? Esse nível de confiança nos vários estudos que nós fazemos, né, estudos científicos, é suficiente. Aliás, né, é mais até do que suficiente, dependendo do estudo que nós estamos fazendo, tá bom? Outra observação, né, pessoal? Analisar as populações em sua totalidade pode ser inviável financeiramente. Sim, nós falamos já sobre isso, né, pessoal? À medida que aumentamos o tamanho das amostras, também aumentamos o nível de confiança em nossas análises. Sim, né? Se você tem uma variabilidade que está relativamente estável, à medida que você tem mais amostras, a cada vez que você inclui um dado de amostra, você vai realmente chegando perto do nível de confiança de 95%. E isso é muito bom, pessoal, tá? Às vezes isso não acontece, né, pessoal? Às vezes nós pensamos que a variabilidade do processo está sob controle, está estável, mas não está. E nós vamos encontrando, nós vamos coletando dados que vão desestabilizando a minha base de dados. Isso é natural de acontecer, pessoal? Sim, isso acontece, tá? Então, por isso que nós temos que estar vigilantes com todos os dados que nós estamos analisando no nosso processo, tá bom? A única forma de garantir 100% de confiança é a avaliação da população inteira. Sim, né? Então, aos poucos você vai entendendo por que só com a avaliação de 100% da minha população eu vou ter 100% de confiança, tá? Devemos gerenciar os riscos analisando de forma prudente a metodologia empregada e o processo estudado. Veja que aqui, né, pessoal, nós estamos estudando estatística totalmente direcionada para processos, tá? Eu não estou falando de estatística aqui, né, para outras coisas, mas sim para processos, para que vocês tenham mais facilidade de entender processos. Mas a estatística serve para tudo, né, pessoal? Para estudo de bactérias, células, estudos biológicos, estudos farmacêuticos, o que você quiser, né? A estatística serve para uma imensidão de coisas, né? Aqui eu direciono mais para processo, porque é essa, né, a ideia de você... isso vai facilitar com que você estabilize os processos os quais você tem contato, os quais você é responsável, tá? Então essa que é a ideia aqui. Mas toda essa teoria estatística vale sim para outros tipos de experimentos. Então não exclui-se toda essa teoria para os outros experimentos, tá? Eu poderia inclusive fazer deste curso aqui um curso puramente estatístico, tá? Mas eu não fiz isso, né? Esse curso ele é um curso direcionado a
estabilidade de processo. Então ele está de olho lá, né, nos processos nossos, né, que nós temos que executar melhorias, temos que melhorar ao longo do nosso trabalho, tá bom? Muito bem, então, né, pessoal, aqui vocês viram que dependendo, né, do tamanho da amostra, nós temos os impactos, tá? Agora nós vamos estudar um pouquinho melhor isso, né, para entender também essa questão do número de amostras. Eu fiz aqui uma espécie de uma simulação, tá? Poderia ter feito com vocês aqui passo a passo a obtenção desses números, eu tenho tudo isso também, mas não vou, né, perder esse tempo aqui com vocês também, e também necessita realmente baixar os dados, criar as bases de dados, tudo direitinho. Tudo isso que você está vendo aqui, na verdade, é um resumo, né? Estou apresentando para você um resumo dos estudos que eu já fiz, mas sim, vai ajudar muito você a você entender essa questão do impacto do número de amostras no seu estudo, tá bom? Então essa que é a ideia, tá bom? A ideia é localizar você com relação a essa questão do número de amostras. Afeta, não afeta? É importante, não é importante? Então você já vai ter uma noção muito boa do quão importante é ou não, né, a questão do número de amostras corretos no seu processo, tá bom? Muito bem. Aqui então, né, pessoal, eu vou começar falando sobre o desvio padrão 10, tá? Esse S aqui é do desvio padrão, tá? Então, com um desvio padrão de 10, tá? E um nível de confiança de 95%, tá? E erro relativo, tudo isso aqui, né, pessoal, é ajustável, né? O meu processo, por exemplo, ele pode ter um desvio padrão de 10, mas ele pode ter um desvio padrão de 12, de 13, de 15, de 150. Bom, desvio, à medida que o desvio padrão aumenta, né, o meu número de amostras necessário para a validação do meu processo com 95% de nível de confiança e 5% de erro, aumenta, né? O meu número de amostras também aumenta, tá? E é isso que a gente vai ver aqui, tá? Aqui eu calculei, né, pessoal? E eu mostro aqui para vocês, né? Então, para esse desvio padrão de 10, para esse nível de confiança de 95 e esse erro relativo, para uma base de dados, né, fictícia, então, o qual tem esse, né, desvio padrão de 10, tá? Eu preciso de 18 amostras. Então eu poderia ir lá, coletar 18 amostras com esse desvio padrão de 10 e eu conseguiria sim ter um nível de confiança de 95% e estaria validado, né, o meu grupo de amostras em 18 amostras. Bacana, né? Bom, legal. Mas e se eu tiver esse mesmo processo com esse mesmo desvio padrão de 10, tá? Mas eu aumentar o meu nível de confiança, eu quiser aumentar o meu nível de confiança. Eu quero sair de 95% e quero estar em 99% de nível de confiança. Veja que se eu estou aumentando o meu nível de confiança, se eu quero realmente garantir 99% de nível de confiança, eu preciso o quê? Eu preciso ter mais amostras. Por quê? Porque a variabilidade do meu processo continua sendo 10. Tá? Então eu estou partindo do princípio que esse processo aqui, né, é similar ao processo anterior. E eu estou aumentando o meu nível de confiança. O que vai acontecer? E estou mantendo o meu erro, né, o erro relativo de 5%. O que vai acontecer? Eu vou precisar de mais amostras, pessoal. Eu saí de 18 e fui para 31 amostras. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não houve uma variação no meu processo, mas sim, eu quero melhorar o meu nível de confiança. Se você quer melhorar o seu nível de confiança, trate então de coletar mais dados. É exatamente isso que a estatística está mostrando para você aqui, né? E eu estou mostrando aqui os dados também resumidos dos estudos que eu fiz, tá? Para você entender isso de forma, né, mais pontual, mais clara, você entender isso com relativa facilidade, tá? Muito bem, mas
E se eu for para um outro processo, um processo, né, similar a esse, mas o qual a minha variabilidade de processo, o meu desvio padrão é muito maior? O que vai acontecer? E eu ainda assim quero manter um nível de confiança altíssimo, de 99%. Puxa vida, né? Então, quer dizer, veja, eu estou lidando com um terceiro processo que ele tem uma variabilidade muito grande e eu quero uma confiança, um nível de confiança muito grande. Puxa vida, o que será que vai acontecer com a estatística? Será que eles vão pedir mais ou menos número de amostra em relação a esses outros dois processos anteriores, né? Vamos ver, né, pessoal? Vamos ver aqui o que diz o estudo aqui que eu fiz aqui. Ó. E eu estou mantendo o erro relativo aqui, ó, de 5%, tá? Não mexi nesse ator aqui, né, nesse componente aqui, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer. Veja o que aconteceu aqui, pessoal. A estatística está solicitando 329 amostras. Por quê? Porque ela está, né, com medo, entre aspas, né, ela está de olho neste desvio padrão aqui de 35. Esse desvio padrão deixa a base de dados muito instável, né? E aí a estatística começa a solicitar mais e mais e mais amostras, tá? Se você levasse mais ainda, né, esse desvio padrão para 40, 45, 50, 55, obviamente que você também aumentaria o seu número de amostras, tá? E se você aumentar, né, quiser ainda para 99,5% de nível de confiança, você também aumentaria mais ainda, né, o número de amostras. Tudo isso para garantir o quê? Para garantir estes índices que você está solicitando aqui, tá? O Minitab faz tudo isso, pessoal? Sim, o Minitab faz isso, tudo isso com grande precisão, com enorme precisão, tá? Faz muito bem feito, faz de uma maneira matemática, né, uma maneira gaussiana ali, e ela mapeia todos esses dados, entregando para você informações, né, muito precisas, muito assertivas com relação ao seu processo, desde que você introduza no Minitab, na caixa de dados, nos lugares certos, as coisas certas, e que você entenda os conceitos dos quais você está trabalhando, né? Se você começa a trabalhar com tudo isso aqui, mas não sabe direito o que é nível de confiança, o que é o desvio padrão, o que é o erro relativo aqui, isso vira uma bagunça, né, pessoal? E você não consegue estabilizar a sua amostra. Você não consegue estabilizar a sua amostra. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você não vai conseguir tirar conclusões adequadas, conclusões validadas, conclusões certificadas, conclusões assertivas a respeito do processo, a respeito do problema que você está estudando, tá bom? Então esses dois grandes blocos, né, pessoal, o bloco de quartis e o bloco de número de amostras também são blocos bastante básicos, né? A gente ainda está estudando, todas essas 10 aulas são aulas bastante básicas, que é para você entender basicamente como é que funciona a estatística voltada, direcionada para processos, tá? Então eu estou direcionando todo esse estudo para análise de processos, né? Processos fabris, processos de serviços, processos quais nós queremos atingir melhorias, tá bom? Então essa que é a ideia. Então esses dois temas também são dois temas bastante importantes, tá? E realmente precisam ser dominados dentro da dentro das nossas análises nos nossos processos, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado demais desses dois temas, né? Veja que nós já estamos na terceira aula, né? E os conceitos anteriores são fundamentais para você entender estas aulas e as aulas seguintes, né? Então, à medida que você vai se aprofundando nas aulas, né, obviamente você vai entendendo cada vez mais, né? E se você falta, né, se você não assiste às aulas anteriores, obviamente você vai começar a chegar em algum momento, você não vai entender mais nada, né? Então você vai ficar completamente perdido ou perdida. Então, o que eu recomendo, né, para entender, né,
as aulas certinhas, só estudando, né, na sequência que você está vendo aí, né, que eu estou postando no YouTube, tá bom? Então foi muito bom estar com vocês novamente, né? Tá bom? Espero que vocês estejam na próxima aula, na próxima quinta aqui, para vocês verem mais conceitos a respeito de estatística, até finalizar as 10 aulas, tá bom? Fiquem bem, fiquem protegidos, tá bom? Um grande abraço do professor Marcelino, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem em paz.